Nos armários da primeira vara criminal, processos que mal cabem nas prateleiras. Mas dessas páginas que se acumulam nos fóruns à espera de análise e julgamento, depende o futuro de quase 40% dos presos desta penitenciária de Montes Claros, onde deveriam estar 592 pessoas, estão quase 1.000. Uma situação que pode ser reclamada pelos presos, segundo o presidente da OAB. Esse é um direito que lhes assiste, inclusive porque os presos podem ficar lá recolhidos de forma injusta muitas vezes. Às vezes é comum que já tenham benefícios que lhe assistiam de uma ou de outra forma para que eles já se soltassem, já saíssem soltos e eles lá ficam presos aguardando julgamento de processo. Para este juiz criminal, o ideal seria que uma secretaria atendesse cerca de 1.000 processos para dar mais agilidade à justiça e amenizar a situação que acabamos de ver. Mas nos fóruns, a realidade também é bem diferente do que deveria ser. Na nossa vara, nós estamos com 7.400 processos, 411 processos em andamento. Na segunda vara, 6.400 processos em andamento. Tem também na vara de execuções criminais Tribunal do Júri, na faixa de 3.000 e poucos processos. Alguns julgamentos se arrastam por décadas. Isso porque até para o processo chegar às mãos do juiz, são inúmeras as dificuldades. Nós temos que esperar a chegada do inquérito até a gente, depois vai para o promotor, depois a defesa. Essa dinâmica que é tipicamente do processo faz o processo demorar. E mais que também, com tudo isso, além disso, tem questão do excesso de processo. Nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo uma sociedade muito violenta. A violência hoje em Montes Claros, no Brasil inteiro, é algo assustador. Ninguém mais tem segurança, em lugar nenhum. E depois de tudo isso, processos manuais e a escassez até mesmo dos recursos físicos pioram ainda mais a situação. Quando um processo chega às mãos do juiz, deve ter um resultado em 30 dias. Mas são tantos detalhes e páginas que isso se torna um desafio. Eu vou te mostrar aqui um processo, um único processo, denominada Operação Carcará. Isso aqui são mais de 3.000 laudas, mais de 3.000 páginas a serem lidas e analisadas. Esse processo está conosco há cerca de 15 dias. A sentença já tem mais de 250 laudas. Um único processo. E você imagina o que é a condição que nós trabalhamos. E se você pegar o mapa aqui, nós temos aqui, para esse mês passado, nós tivemos 57 sentenças proferidas. Já tem mês que chega até 100 sentenças, 120 sentenças. Mas depende do volume do processo. Esse aqui, por exemplo, está tomando conta da gente há 15 dias. Nós vamos ultimar na semana que vem. Quer dizer, por aí você tem, para as pessoas entenderem, que não é tão simples chegar aqui culpado e inocente. Primeiro, há todo um procedimento. E quando se trata de um processo que envolve júri popular, como que foi realizado recentemente no caso Librelon, a demora pode ser ainda maior. Neste caso, os acusados aguardaram julgamento em liberdade por 8 anos, mas muitos desses aí, inocentes ou culpados, certamente já até cumpriram as possíveis penas, sem ao menos terem sido julgados. Esses processos mais lentos vai depender da natureza do feito, da complexidade das provas peculiares àquele processo. Se é a complexidade do crime que norteou o processo, né? Tudo isso vai demandar um julgamento mais longo ou mais curto. Temos casos de processos que facilmente se resolvem e outros que se demoram mais. Em geral, nós percebemos que crimes contra a vida, crimes que vão a júri popular, eles demoram um pouco mais que os outros. Nas mãos do coordenador da Pastoral Carcerária, o relatório mensal sobre a situação nos presídios da cidade. Com esse levantamento periódico, eles tentam amenizar o sofrimento das famílias e dos presos que também esperam por justiça. Nós estamos fazendo gestão, já fizemos e continuamos fazendo gestão junto à Secretaria para conseguirmos a construção de mais 3 módulos, que a gente chama de 3 pavilhões. Já está sinalizado positivamente esta condição, a gente acredita que isso vai se realizar, exatamente buscando, minorar o problema. Outra ação nossa junto à Secretaria
solicitando então as transferências de mais de 300 presos que estão em Montes Claros e que não são da comarca de Montes Claros. Em Minas, um processo criminal demora, em média, de 4 a 5 anos para ser julgado, mas muitos deles se arrastam por décadas, sem solução. Uma situação desconfortável e até frustrante até para quem recorre ao judiciário, longe de ser o cenário ideal para o sistema que deveria garantir o direito do cidadão, longe de representar justiça. Isso é ruim para todo mundo, tanto para os juízes, como para os advogados, como para os cidadãos, que esperam do Poder Judiciário uma resposta mais rápida. O rápido aí sendo visto por alguns como um sinônimo maior de justiça. Eu creio que um juiz que trabalha com em torno de 1000 processos na sua secretaria, ele tem condições de dar uma boa prestação jurisdicional. Passou disso aí, começa a ter dificuldades, porque os processos aumentam muito. E cada despacho, quando eu despacho qualquer processo aqui, a secretaria tem que cumprir o meu despacho. E nós temos também poucos servidores.